dia, terceiro ano! E aí, turminha, como vocês estão? Passaram bem de ontem para hoje? Vamos começar a nossa quinta-feira, então, bem animados? Vamos lá? Hoje, dia 22 de outubro de 2020, nós vamos fazer ciências na apostila e também matemática na apostila. Então, nossa primeira aula é ciências, nós vamos fazer da página 7 até a página 9. Então, quero que vocês peguem a nossa apostila 4, abram no verde escuro, página 7, onde nós vamos aqui ouvir uma história. Essa história que a gente vai ouvir hoje na hora da leitura é como o solo se formou no nosso planeta. Vocês sabem como se formou o solo no nosso planeta? Então, nós vamos descobrir hoje. Como o solo se formou? O solo vem passando por transformações desde a origem da Terra. No início, a crosta terrestre era muito diferente, formada basicamente por rochas. Com o passar do tempo, as alterações do ambiente favoreceram a formação do solo e de seus diferentes tipos. Leia o texto a seguir sobre a origem do solo do nosso planeta. Então, a gente está vendo primeiro aqui uma figura, né, a representação de como possivelmente era a superfície do nosso planeta lá no início dos tempos. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e, em geral, é chamada também de terra ou chão. Ele é o resultado de muitos anos de trabalho da natureza. Há milhões de anos, não havia solo, mas sim enormes rochas dos mais variados tamanhos, conhecidas como rocha-mãe. As chuvas, o vento e o calor, o frio, fizeram com que o enorme rochedo começasse a ruir. Nessas rachaduras instalaram-se os líquens, que produziam uma espécie de ácido capaz de dissolver pequenas porções de rocha. Chegou um momento em que as rochas haviam se quebrado tantas vezes que se tornaram pequenos grãos. Finalmente, esses dividiram-se em partes cada vez menores até tornarem-se minerais. A partir daí, plantas maiores puderam se desenvolver e então os animais. As plantas surgiram antes dos animais. Restos dos vegetais. Lembre-se que as plantas são vegetais. E animais mortos, ao entrar em decomposição, enriqueciam o solo em formação de nutrientes. Esses chamados de humus misturavam-se com esses minerais. O solo é o resultado dessa mistura. Após milhares de anos, a camada de solo depositado sobre a rocha-mãe estava mais espessa e continuava a engrossar. Muitos tipos diferentes de solo se formaram conforme a quantidade de minerais e nutrientes que predominava em cada ambiente. E assim, pessoal, se formou o nosso solo, que nós chamamos de chão. Agora nós vamos na página 8 observar um pouquinho sobre essas camadas que nós temos no nosso solo. Perfil do solo. Imagine que você possa pegar uma porção de solo e reparti-la ao meio. Ao analisar o solo partido, perceberá que este é dividido em camadas. O pedaço partido de solo em que você pode verificar as camadas é chamado de perfil do solo. A camada é denominada horizonte. A quantidade de camadas e o tamanho de cada uma depende do tipo de solo e de há quanto tempo ele se originou. Veja um exemplo de perfil de solo no esquema abaixo. Então, nesse desenho aqui é como se a gente tivesse pegado, né, uma faca gigante, tivesse cortado um pedaço do nosso planeta e tirado uma fatia, que nem a gente faz com a melancia. E aí a gente pode ver então todas as camadas do solo. Então, a gente vai começar lá
debaixo da camada mais profunda, tá bom? Lá embaixo no cinza mais escuro. Então, essa camada mais escura é a camada em que a rocha está inteira. Ela não foi repartida, ela não foi dividida, ela não entrou em ação junto com o vento, as águas da chuva, com os animais, com os vegetais. Logo acima dela, nós temos a camada mais próxima da rocha. Então, é como se ela fosse já começando a se quebrar, a se rachar. Depois nós temos uma próxima camada que recebeu materiais das camadas de cima, que foram carregados pela água. Aí nós temos uma outra camada um pouquinho mais fina, que contém os restos de plantas e de animais misturados a outras partes do solo. E finalmente nós temos a camada formada por restos de plantas e animais, que é onde a gente pisa, que é onde a gente planta, que é onde a gente constrói as nossas casas, nossas estradas. Então, essa camada de cima, mais fininha de todas, é onde nós moramos. E abaixo de nós tem todas essas outras camadas aqui. E essas camadas vão se aprofundando até chegar no núcleo da nossa Terra, do nosso planeta. Muito interessante, não é mesmo? Então, agora eu quero que vocês virem a apostila na página 9, que nós vamos ver um pouquinho sobre a composição e a característica do solo. Como o solo ele é composto, então? O que tanto pertence, que faz parte desse solo? O solo é composto basicamente de minerais obtidos pela desintegração das rochas. Também tem água, ar, matéria orgânica, de restos de plantas e de animais que estão em decomposição. O que é desintegração? É a transformação de alguma coisa em outra. Então é como se a gente quebrasse em pedaços menores. Então imaginem uma casca de ovo, né? Ela está inteira. Aí quando você aperta ela, você amassa, você vai desintegrar essa casca de ovo, porque você vai quebrar ela em muitos pedacinhos. Além desses componentes, podemos citar também os seres vivos que habitam no solo, como os fungos, as bactérias, os insetos, as minhocas, entre outros, que agem diretamente nele e podem ser considerados parte de sua composição. Nós sabemos que existem muitos animais que moram no solo. Aqui nós estamos vendo uma foto onde as rochas podem ser quebradas em pedaços menores pela ação de agentes de intemperismo. E aí a gente chama de pedra. O que são rochas, pessoal? Rochas são pedras, certo? Só que as pedras elas são tamanhos menores e a rocha geralmente ela é maior, ela é compacta. As principais características que observamos quando analisamos uma porção do solo são a cor desse solo, a textura desse solo, se é grosso, se é fino, o odor, se tem algum cheiro diferente, o tamanho dos grãos, se são pedaços maiores, menores, se tem muita pedra ou menos pedra. E a permeabilidade, que ou seja, é a capacidade de deixar passar substâncias por ele, como por exemplo a água, se a água consegue passar através desse solo. Essas características definem os diferentes tipos de solo que nós veremos a seguir nos próximos dias. Bom, como atividade de ciências, veio aqui para vocês o jogo rápido. Das substâncias descritas abaixo, quais podemos encontrar no solo? Pinte os quadradinhos daquelas que você acha que podem ser encontrados num solo natural. Então, vocês, se precisarem, podem voltar ao texto, tá bom? Então, vocês vão pintar todos os quadradinhos que vocês acham que é composto o solo, certo? Um solo natural, que pertence à natureza, que o ser humano não interferiu, certo? Então, a nossa ciências é só isso. Daqui a pouco eu vou voltar com a nossa aulinha de matemática. Um beijinho, bom trabalho para vocês!